boa noite. Gostaria, claro, que você fizesse uma avaliação sobre o que foi a partida, né? Sobre o que foi o time do Bragantino, o desempenho do Bragantino no jogo como um todo. Mas, em especial, Barbieri, gostaria que você falasse desse final de partida, né? Do caos que foi esse final de partida, a manifestação do torcedor, contrário também à sua posição como técnico, o Lucas Evangelista sendo expulso, dificilmente ele é expulso e tem uma entrada como aquela, a saída do Luan Cândido mostrando o dedo no meio também para a torcida. Então, gostaria que você falasse também sobre essas coisas que cercaram esse final de partida, Barbieri. Olha, boa noite. Desculpa, boa noite. Eu posso responder tudo, mas é que tem umas 6 perguntas numa pergunta só aí. Se você puder me ajudar a dirigir tudo, eu poder responder com calma. Primeiro eu quero frisar que o resultado e o momento é completamente insatisfatório, isso tem que ficar claro. Ninguém está satisfeito, ninguém está contente, ninguém está feliz com o resultado do jogo. E não adianta eu vir aqui falar o contrário. Eu acho que a equipe procurou atacar, procurou criar as possibilidades. Os números até mostram talvez uma superioridade em número de finalizações, mas isso quer dizer muito pouco em função do resultado, no final das contas, a gente sabe e reconhece isso. O Santos acabou fazendo 2 gols de contra-ataque em 2 erros nossos, esse é um problema que a gente tem que solucionar. Eu acho que a gente criar, a gente chegar, a gente gerar volume e não conseguir fazer as coisas acontecerem, infelizmente faz parte, falta serenidade, falta equilíbrio para definir melhor, mas a gente não pode cometer os erros que cometeu como uma equipe como a do Santos, que tem um ataque rápido, um ataque habilidoso, e eu acho que isso foi determinante para esse resultado. Em relação à expulsão do Evangelista, eu não revi o lance, eu não fiquei com a sensação de que ele tenha entrado para machucar ninguém, consigo concordar que ele tenha entrado talvez de maneira imprudente, mas não vi maldade nele, eu não vi se ele acertou ou não o jogador do Santos, e a decisão do árbitro é difícil de falar em função de até como ele conduziu todo o jogo, todas as decisões que ele tomou. Em relação à manifestação da torcida, eu não tenho nada a dizer, já disse anteriormente, é um direito deles de se manifestarem, de se colocarem. Eu acho que é isso. Maurício, boa noite, prazer ouvir mais uma vez. Fica uma situação repetitiva, tá? E eu acho que até delicada para você, para nós, porque sempre bate na mesma tecla, né? O time, os primeiros 5 minutos do time poderia ter feito 2-0, mas poderia, o gol não saiu. E o time vinha bem até sofrer o primeiro gol. Novamente um lance de contra-ataque, uma bola perdida ali pelo Aderlan, a zaga o time totalmente exposto, sai o primeiro gol. Tomou o primeiro gol, tinha 40 minutos pela frente, mais os acréscimos, mas a coisa já não anda mais. Aí você já vê que as decisões já são erradas e tudo mais. Aí você tentou com o Bruninho e com o Guilherme Santos. Bruninho é a primeira vez que entra, o Guilherme também. O que passou na sua cabeça naquele momento do jogo, colocando esses 2 atletas que ainda não tinham tido oportunidade na temporada? Bom, boa noite, Silvio. Eu acho que você fez uma cronologia dos acontecimentos que é a mesma que eu tenho, a mesma sensação de que a gente vinha num bom momento até tomar o gol, num erro nosso. Aí eu acho que a partir desse momento, por tudo que a gente vem carregando dos últimos resultados, a gente não conseguiu responder emocionalmente à altura, né? Como a gente havia conseguido com o Cuiabá, hoje a gente não conseguiu ter esse equilíbrio. A ideia de colocar o Guilherme é porque a gente estava chegando próximo à área, mas não estava conseguindo entrar com muitos jogadores na área. Não é uma característica do Ramires entrar na área, o Lucas estava trabalhando mais por trás da bola, então em algumas bolas cruzadas, por mais que o Popó brigasse, eu não tinha ninguém para brigar pela segunda bola. A ideia de colocar o Guilherme é que o Guilherme é um atacante de ofício também. Ele tem a facilidade também de armar jogadas, como vocês puderam acompanhar no 23, e é quem eu tinha de opção naquele momento para tentar dar esse peso à área, para tentar buscar essas segundas bolas. A entrada do Bruninho tem a ver com o que ele tem feito nos treinamentos, dele conseguir ter um desequilíbrio, achar um passe, ter uma jogada de criatividade, porque a partir do momento que o Guilherme entrou também a gente
perdeu um pouco de criatividade, passou a circular menos, passou a ter mais dificuldade. E a entrada do Bruninho foi por essa razão. Boa noite, Barbieri. A gente viu, durante os 90 minutos, o Bragantino atacando, tentando o gol. E com relação até números de finalizações, o Bragantino teve mais que o dobro de finalizações do Santos. O que faltou ali para o Bragantino sair, concluir um gol nessa partida? E também qual é a sua opinião sobre os 2 gols que o Bragantino sofreu, as 2 transições defensivas? Eu acho que, no final, o que tem o peso maior é a questão da eficiência, porque o Santos não criou mais chances ou chances tão mais claras do que nós. Embora eles tenham tido esses 2 contra-ataques, se a gente for recapitular, a gente teve um contra-ataque no primeiro tempo, 3-2. Era um contra-ataque até mais claro do que foi esse do primeiro gol do Santos, em que o Popó acaba sofrendo a falta e depois o Arthur bateu na barreira. Era um contra-ataque 3-2. Ali faltou uma escolha mais adequada, escolher no timing certo, escolher o passe certo, para que a gente pudesse pelo menos concluir a jogada. Foi isso que o Santos conseguiu fazer no primeiro gol. E no segundo gol também, uma escapada, um erro nosso. Eu acho que o segundo gol tem mais a ver com a questão mental e está mais desorganizado, menos preparado. O primeiro gol também, de certa maneira, porque é uma bola que está no nosso controle, a gente meio que desliga e perde a bola, e aí está todo mundo longe. Mas, no final das contas, é isso. A gente precisa ter a capacidade de ser efetivo quando tiver as oportunidades e conceder menos oportunidades. Não tem outro segredo que não seja esse. Barbieri, tudo bem? Boa noite. Eu queria te chamar para a gente pensar numa reflexão maior. A gente sempre fala das dificuldades dos treinadores brasileiros em ter tempo de trabalho. Você é um treinador que vive, talvez, numa ilha diferente da realidade do futebol brasileiro. O Red Bull não analisa só os resultados, mas o trabalho que é feito, e você é o técnico mais longevo do país. Eu queria te perguntar, nessa sequência que é a tua pior até aqui no Bragantino, uma vitória dos últimos 12 jogos, o que te faz imaginar que sejam as maiores dificuldades, não de um técnico com trabalho curto, mas do técnico que tem o trabalho mais longevo do país? Eu acho que a longevidade não traz dificuldades nesse momento. Não vejo dessa maneira, mas eu acho que ela também não é um salvo-conduto para que os resultados venham de qualquer maneira, né? Os resultados são sempre uma soma de diversos fatores, e é evidente que, pelo momento que a gente tem vivendo por essa sequência aí, a gente tem tido dificuldades em alguns deles. A gente tem conversado, tem buscado atacar esses fatores, tem buscado as soluções, mas é o fato que a gente tem tido mais dificuldade do que gostaria para encontrar. Nesse sentido, eu volto a repetir, eu acho que, da minha parte, eu me sinto um privilegiado por ter a oportunidade de que o meu trabalho seja avaliado não só pelos resultados, mas também por aquilo que eu procuro fazer durante a semana, por aquilo que eu procuro desenvolver, por outras questões que eu tento agregar à equipe. Mas sei que, no final das contas, o resultado tem um peso enorme e é meu papel também, e principalmente, encontrar soluções para reverter isso. Boa noite, Barbieri. Na primeira pergunta ali sobre o clima no final da partida hostil, o Diego acabou fazendo aí várias perguntas. Eu gostaria de focar na questão do Luan, dele ter mostrado o dedo para a torcida, ter esbravejado ali. Acredito que tivemos outros exemplos no passado também de jogadores que tiveram essa postura com a torcida. Queria saber o seu comentário e o que pode se esperar do futuro desse atleta. Obrigado. Obrigado, boa noite. É claro que eu entendo a colocação, só a questão do futuro. Eu acho que o Luan errou. De maneira nenhuma eu vou defender o comportamento do Luan. Agora, as coisas não acontecem por acaso. Então, o Luan é um atleta jovem que precisa aprender a controlar as suas emoções, precisa aprender a controlar o seu ímpeto e não responder às provocações e os xingamentos do torcedor. Agora, veja bem, o torcedor também não tem salvo-conduto para fazer o que ele quer e o que deseja a todo momento.
Porque isso aqui é uma arena de futebol, isso aqui não é uma arena de guerra. Depois não adianta me perguntar o que eu acho de invasão de campo, se a gente acha normal o torcedor ficar debruçado em cima da arquibancada, xingando até a última geração do jogador, humilhando ele, humilhando os familiares, fazendo um monte de coisa. Porque isso também não é torcer. Da mesma maneira que o Luan precisa aprender a controlar os seus sentimentos e as suas emoções, e mais uma vez eu não estou defendendo ele absolutamente de nenhuma maneira, também não é nada bonito o seu torcedor ter o tipo de comportamento que ele tem. Ele tem o direito de ficar insatisfeito, ele tem o direito de vaiar, ele tem o direito de cobrar os resultados, ele tem todos esses direitos. Agora, você acha que alguém tem o direito de ofender outra pessoa? Alguém de nós aqui acha, dentro dessa sala, que alguma pessoa tem o direito de ofender outra pessoa, de ofender a honra da pessoa, de xingar ele à torto e à direita com um milhão de palavrões? Alguém tem esse direito aqui? Então, enquanto a gente normalizar esse tipo de comportamento, a gente vai continuar tendo as consequências que a gente teve no final de semana. Volto a dizer, o Luan está completamente errado e equivocado. Ele tem que mudar e tem que aprender. Agora, eu não posso também dar salvo-conduto a quem provocou essa ação. Barbieri, boa noite. Queria 2 questões contigo. Quando nós até ouvimos o Thiago aqui, ficou muito claro que o Braga teria praticamente um novo campeonato com os novos jogos. Se você pegar alguns jogos que o Bragantino teve, principalmente da 28ª rodada para cá, e aí você teve confrontos diretos. Contra Goiás teve empate, confronto direto contra o Cuiabá venceu, mas não venceu os 2 confrontos diretos que tinha contra Coritiba e hoje contra o Santos. E tem o Botafogo, tem o Atlético e depois tem o Botafogo, que se torna mais um confronto direto. Você já testou algumas modificações. No jogo passado você colocou o Ramon, hoje voltou o Luan e algumas modificações. O que você pretende fazer taticamente para buscar os resultados, principalmente nesses confrontos diretos, e não ter que, de repente, chegar lá numa reta final de campeonato, precisando buscar ponto para uma Sul-Americana ou se afastando ainda mais da zona de rebaixamento? Queria saber o que você pretende trabalhar. E eu queria também te perguntar em relação ao Natan, sobre as tomadas de decisão ou as não tomadas de decisão, porque hoje, no gol, é um gol até muito, não semelhante, mas como contra o Coritiba, que ele toma um corte para dentro e o jogador faz o gol. Mas ele teve a oportunidade já no primeiro lance de repente, segurar e fazer a falta. Isso é o quê? Juventude, ansiedade? Como é que você descreve esse momento em que alguns atletas não tomam as decisões certas como precisavam? Olha, Eberson, é difícil responder a sua pergunta de forma objetiva, né? E efetiva. Eu volto a dizer. A gente falou que a gente começou o jogo muito bem, bola na trave, criando uma série de situações. Isso é uma questão que eu entendo que eu não devo mexer. Preciso continuar criando situações para fazer o gol. Preciso procurar alternativas para tentar ser mais eficiente. E esse é uma coisa muito sensível, difícil. E, de repente, em algum momento, eu vou ter que escolher, talvez, não ceder tantas oportunidades, mas isso também vai ter um preço, porque o cobertor é curto, né? Já tentei fazer isso em alguns momentos, a gente entrou com um meio-campo mais conservador em outras rodadas atrás, eram jogos fora, eram outros adversários, e aí o que acabou acontecendo foi que a gente conseguiu ter uma consistência defensiva melhor, mas piorou muito na ofensiva. E eu entendia que jogando em casa a gente tinha que tentar buscar o resultado como nós tentamos. Então, eu preciso sentar, preciso rever, preciso analisar com calma, para tentar buscar soluções. Talvez em algum momento isso não vai passar por uma mudança grande de sistema, mas tentar ajustar os detalhes para que a gente consiga, volto a dizer, continuar criando um bom número de oportunidades, mas ser mais efetivo e errar menos lá atrás, como na situação que você citou. Tem a ver com juventude? Eu acredito que sim, mas não posso jogar toda a responsabilidade em cima disso, né? Tem a ver com a questão da experiência? Eu acho que tem a ver, eu falei isso em outra oportunidade. Você pode adquirir conhecimento através de um livro, você pode contratar uma pessoa que seja expert em algum assunto para te passar conhecimento, você pode, com o dinheiro, comprar várias coisas, mas experiência você não compra. Você tem que passar por elas para que você possa aprender com elas, e muitas vezes isso tem um preço que é doloroso, que é o preço de errar, que é o preço dos resultados não acontecerem da maneira que se espera. Então, talvez tenha a ver um pouco com isso também. E conseguir lidar com essas coisas. É um momento, volto a dizer, difícil, em que a questão emocional tem um peso muito grande e
e traz desafios grandes que a gente tem que tentar solucionar. Barbieri, boa noite. Eu vou ter que voltar na questão torcida e jogador. E quando você fala aí de um time muito jovem e tudo mais, mostra que talvez o projeto Red Bull no Brasil, da forma que quer ser feito, né, talvez não consiga, que é difícil, né? Você manter jovens e a gente está vendo a dificuldade do jovem assimilar tudo isso. Então, às vezes, né, vem o preço. E quando você fala da torcida, que seria, né, quem teria provocado o Luan, na minha visão, quem provocou a torcida é o fraco futebol do time no segundo turno. Isso está irritando o torcedor. Sou contra a violência, acho que o torcedor, você tem toda a razão, mas o futebol, talvez a campanha até de zona de rebaixamento de segundo turno, seja o principal provocador do torcedor dessa ira. E o seu Luan Cândido, com todo o respeito que mereça, avisa ele, por favor, pede para a diretoria, que o Benzema hoje ganhou a bola de ouro. Ele não ganhou. Ele é artilheiro do time no Brasileiro e ele está achando que é quem? Porque, com todo o respeito, Barbieri, você tenta ele de atacante, daí ele perde a bola, sai o gol. Atrás, ele não cumpre taticamente, pelo menos por aquilo que a gente vê, o que você está pedindo. E ainda sai ofendendo o torcedor. Então, ele está pensando que é quem? A bola de ouro foi para o Benzema. É jogador jovem, e que, se fosse bom, estaria no Leipzig. Red Bull não ia comprar o cara, tirar o cara da Alemanha. Então, com todo o respeito, e me permita até esse desabafo para o torcedor, porque eu acho que o torcedor não tem razão em ofender, em agredir, mas o torcedor tem que se manifestar. E está se manifestando, infelizmente, eu dizia isso aos companheiros, pela péssima campanha do time, com a marca que tem, com a empresa que tem. A responsabilidade é muito grande, pessoas sérias trabalhando, né, em todos os escalões. A gente acha muito pouco, né, ver o que está sendo apresentado, entregue nesse momento no fim do ano, que se pudesse talvez acabar o campeonato amanhã, seria a melhor coisa para todos, né? Boa noite, Sérgio. Eu entendo a sua indignação e eu acho que no final das contas a gente falou a mesma coisa. Eu vou repetir o que eu falei, o torcedor tem o direito de se manifestar, ele tem o direito de cobrar, ele tem o direito de pedir isso ou aquilo, mas a partir do momento em que ele falta com o respeito, ele acaba perdendo um pouco a razão. Eu entendo a sua insatisfação em relação ao futebol apresentado, à expectativa, aos resultados. Nisso ninguém está contrário a isso. Só não acho que isso dá o direito de se comportar como se comportou e vou repetir mais uma vez para que fique claro. O Luan errou e ele vai ser cobrado pelo erro dele. Não tenho mais a responder, acho que é isso. Boa noite, Barbieri. Você trabalha num clube um pouco diferente do Brasil, né? Vocês têm uma filosofia bem definida, maneira de jogar, jogadores jovens, longo prazo. Isso tudo é muito positivo, tanto que eu acho que o momento nem seja mudar e arrumar uma forma B, é só melhorar, né? Acho que é o trabalho que vocês precisam. Mas por que vocês não estão aproveitando as partes boas desse projeto que vocês têm? Os jovens jogadores, que nem o Santos, hoje tinha um time com a idade parecida com a de vocês. Mas eles aproveitaram melhor velocidade, melhor algumas circunstâncias no jogo que vocês não conseguiram aproveitar. Acho que a não ser no início, ali, quando vocês tiveram uma boa pressão. O que está faltando para aproveitar essa questão longa, de longo prazo, de trabalho, de jovens, que foi o potencial de vocês em muitos momentos e agora não tem sido mais? Olha, é difícil. Eu acho que passa... É porque a comparação que você fez, eu entendo ela, eu acho que ela faz sentido dependendo de um ponto de vista, mas talvez de outro eu tenha alguma discordância. Eu vou te dar um exemplo em relação à linha de defesa, por exemplo. A linha de defesa deles não tinha uma idade próxima da nossa linha de defesa. E isso tem a ver com o erro que foi citado do Natan, ou enfim, de qualquer outro jogador. Isso tem um preço, tem um custo, né? Eu não acho que eu possa, a partir do que aconteceu no jogo, dizer que eles estão aproveitando mais a juventude ou menos. Eu acho que as duas situações de gol, sem dúvida nenhuma, favoreceram características deles, de terem jogadores de velocidade e conseguirem aproveitar isso, né? Mas, não sei, eu acho que é difícil fazer comparações. Eu acho que é diferente. Eu acho que o Santos tem sempre tido, e é uma filosofia, uma cultura do Santos, a questão de revelar os jogadores, de colocar os jovens para jogar. Mas talvez eles tenham, até pelo peso que tem da camisa e tudo mais, conseguido fazer isso com um equilíbrio que nesse momento a gente não está encontrando. Não quer dizer que a gente não vai encontrar, mas nesse momento a gente não está encontrando. Maurício, até para fechar da minha parte,
até que ponto, tá? Eu vou te fazer a pergunta e vou expor alguns fatos. A proximidade do término do seu contrato poderia estar influenciando em algumas coisas que não estão acontecendo dentro das 4 linhas. Eu sei que a sua posição é uma posição muito difícil, porque não dá também, nesse momento, para sair atirando em todo mundo e todo lado, porque o resultado não vem. Como você já falou várias vezes, você é a vidraça, seu rosto é você que está ali. Tá? Sem citar nomes, mas a gente sabe que, numa fase como essa, por exemplo, o seu semblante, o semblante do Escuro, do Lucas e todos nós que estamos aqui, é um semblante de tristeza, de preocupação. Então, é doído para a gente ver, ao término, alguns jogadores saindo, falando no celular, dando risada, contando piada. Outro jogador saindo, você pergunta para ele, está no DM ainda? Ele faz positivo e dá risada. Parece que, eu já usei o termo aqui, e parece que não caiu muito bem, até quando usei na entrevista com o Thiago, de comprometimento. Parece que falta algo mais. E eu não sei até que ponto dá para ficar batendo em idade. Porque a gente fala em idade, tá? Vamos dar um nome só aqui. O Praxedes é jovem de tudo, mas já é experiente. Já viveu, já jogou Libertadores, já veio do Inter como uma promessa. De repente, parece que a coisa não vai. Então, até que ponto a proximidade do término do seu contrato passou já pela sua cabeça, que, de repente, poderia estar influenciando isso? O pessoal não está empenhando tudo que poderia empenhar? Olha, Silvio, eu não consigo ver sentido nessa relação. Primeiro porque a minha conduta vai ser a mesma do primeiro até o último dia do meu contrato, isso eu não mudo. Enfim, vocês estão em Bragança aí, vocês conhecem a cidade. Eu tenho um pouco mais de 2 anos, nenhum de vocês praticamente nunca me viu na rua, porque eu não estou na rua, estou sempre trabalhando, eu estou em casa, estou trabalhando, estou no CT, estou trabalhando, então eu tenho me dedicado quase que exclusivamente a isso, mas não quero, enfim, entrar por isso, a minha conduta é essa. Eu acho que se isso possa estar acontecendo por parte dos jogadores, seria uma atitude muito pouco inteligente, porque eu, assim como qualquer treinador, estou sujeito a entrar e sair dos clubes a qualquer momento. E o que eles estão construindo aqui tem a ver com a carreira deles. E não adianta qualquer jogador, seja ele jovem, mais experiente ou não, achar que os resultados que ele apresenta em campo não vão ter consequência na carreira dele. Porque eles também estão buscando melhores contratos, renovações, melhores oportunidades, crescimento pessoal. Eles precisam estar cientes disso a todo tempo, isso é conversado. Então, se por qualquer razão passar pela cabeça deles que o fato de terminar o meu contrato seria um motivo para eles se dedicarem mais ou menos, eu acho que isso seria um erro, volto a dizer, de muita falta de inteligência, até porque vai ter consequência, Silvio. Vai ter consequência, a gente tem aí mais 6 jogos para terminar a temporada, eu tenho certeza que vai ter consequência. O clube é um clube jovem no sentido da parceria, que está buscando desenvolver o seu projeto da maneira que entende, e vai errar, lógico que vai errar. Não adianta a gente vir aqui e colocar uma condição e gerar uma expectativa que seja irreal. Eu vou falar por quê? Porque o seu Grêmio, com a história que tem, com o orçamento que tinha, com os jogadores que tinha, caiu. O seu Cruzeiro a mesma coisa, porque o time que caiu do Cruzeiro não é o time que está jogando a Série B. É o mesmo time que tinha sido campeão da Copa do Brasil 2 vezes. Quantos grandes do futebol brasileiro já não foram? Tendo condição, tendo jogadores, tendo tudo mais. Então não adianta a gente trazer. Agora, é claro que eu não quero ir por esse caminho, não quero pensar nisso, né? Mas sempre existe consequência. Vai ter consequência para mim, vai ter consequência para eles. O momento agora é de entender que as coisas têm consequência, como tem sempre, mas eu, por mais que esteja frustrado, chateado, irritado, e podia falar aqui 1 milhão de palavras, decepcionado com tudo isso, eu sou a pessoa que precisa botar a cabeça no lugar, que precisa pegar o jogo, rever todos os lances do primeiro ao último minuto e entender exatamente o que aconteceu. Não o que eu queria que acontecesse, não o que eu gostaria que acontecesse, mas exatamente o que aconteceu. E depois pegar o próximo adversário e fazer a mesma coisa, destrinchar 3, 4 jogos, entender como joga, aonde está o espaço, como eu vou ocupar, como eu vou fazer, como eu consigo inibir as variações. Esse é o meu papel. Agora, eu preciso ter equilíbrio para isso. Fácil? Não é, mas tudo bem, é o meu trabalho, a profissão que eu escolhi, eu tenho que fazer. Então, se muitas vezes aqui eu venho falar e eu não consigo me conectar com o torcedor,
no sentido do sentimento negativo, da raiva, da frustração, o torcedor precisa entender que o meu papel não é esse. Esse é o papel de vocês. Vocês têm que levar esse sentimento, têm que se conectar com ele, têm que trazer o sentimento dele. Isso nós estamos de acordo. Tanto é que não tenho problema nenhum, as perguntas podem ser mais ou menos incisivas, pode ter uma escorregada aqui para preparar dali, mas não tem problema, eu sei que faz parte do trabalho. Agora, o torcedor precisa entender o seguinte, eu não adianta eu ir lá para a beira do campo e me esgoelar, ficar gritando, xingando todo mundo e falar palavrão, porque não é assim que se resolve as coisas, não é assim que resolve o problema. Eu preciso ter equilíbrio e trabalhar. Se lá no final eu não conseguir, vai ter consequência e vai ter um peso. Normal, e a vida segue assim. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal.